Pare esse casamento! Eu descobri tudo! De fato, Samir descobre a farsa do Celso e decide desmascará-lo em seu casamento, na frente de Candinho, Estela e de todos, revelando o grande segredo. Tudo pode acontecer nas vésperas do casamento entre Celso e Estela. O primo de Candinho se encontra com Araújo em um bar e afirma: precisamos aumentar os desvios da fábrica. Não podemos parar só porque eu estou prestes a me casar. Araújo diz: o problema é que o Asdrúbal está de olho em nós. Temos que maneirar. Celso retruca: mas eu preciso de dinheiro. A Estela é uma pessoa simples, mas fez escolhas que nos deixaram com dívidas por causa da festa de casamento. Dê um jeito. Eu preciso do dinheiro até amanhã. Mas o que Celso ainda não sabe é que um herói inesperado descobrirá esse segredo. E outro ainda pior. Mais tarde, Celso visita Zulma e entrega uma parte de seu pagamento mensal. Curiosa, ela pergunta: onde que você está arrumando dinheiro, sendo que está prestes a se casar? Até porque eu sei que o seu salário não arcaria com tantas dívidas. Celso responde: eu tenho os meus métodos. Nesse momento, Samir se aproxima da sala. E ao perceber que Celso está, ele se esconde, mas continua escutando a conversa. Metros dali, Zulma franze a testa e fala: espera aí, como eu nunca pensei nisso antes? Aquele escândalo da troca de farinha. Foi você, não foi? Desconcertado, Celso responde: eu não sei o que está falando. Zulma insiste: não tente mentir para mim. Eu já conheço seus tiques. Foi você sim. Trocou as farinhas para conseguir dinheiro à parte. Está enganando o Candinho. Samir arregala os olhos e Celso diz: você está certa, mas pelo amor de Deus, mantenha sua boca fechada. Aos risos, Zulma fala: é claro que eu vou manter minha boca bem fechadinha. Mas isso tem um preço. Surpreso, Celso pergunta: como é que é? Você está me chantageando? Cínica, Zulma responde: ai de mim, que eu nunca chantagearia alguém. Eu só quero um agrado para que eu esqueça o que eu acabei de ouvir. Celso retruca: esqueça, eu não pagarei nada. Se quiser, pode me denunciar para o Candinho. Ele jamais conseguirá provas e nem acreditará em você. Zulma pergunta: não? E se eu contar para o Candinho aquele nosso segredinho? Em choque, Celso diz: você não teria coragem. Você também sairia perdendo nessa história. Zulma afirma: não, se eu inverter alguns fatos. Depois, se você tentar me denunciar, será visto como uma tentativa patética de se livrar da culpa. Furioso, Celso pega sua carteira e fala: está certo. Saiba que a Estela ficará sem algumas flores na decoração. E será culpa sua. No cômodo ao lado, Samir tenta se afastar sem ser visto. Ao ficar sozinho, ele sente um frio na barriga e comenta: meu Deus, então a culpa dos biscoitos ruins é do Celso. O Candinho vai ficar muito decepcionado. Mas uma coisa eu não entendi. Qual é o segredo que a Zulma e o Celso têm em comum? Por que ele ficou tão assustado? O que o Candinho tem a ver com isso? Eu preciso descobrir, porque se o Celso for realmente um homem mau, a Estela não merece se casar com ele. Momentos depois, Samir chama Jasmim, Aladim e Felícia. Ele conta tudo o que escutou e, surpresa, Jasmim fala: a gente precisa descobrir o que está acontecendo. O casamento já é amanhã. Samir diz: mas eu nem sei por onde começar. Como que a gente vai descobrir isso sem que a Zulma e o Celso descubram? Felícia responde: bom, pelo que você disse, o Celso fez alguma coisa na fábrica. Deve ter alguma coisa lá. Samir retruca: não, o Asdrúbal está investigando e até agora não encontrou muita coisa. Aladim diz: então só pode estar na casa dele.
Samir abre um sorriso e fala: é isso, vamos para a casa dele agora mesmo. Enquanto isso, Celso se encontra com Candinho e pergunta: como vai o padrinho do meu casamento? Animado para amanhã? Candinho responde: animado por demais. E você? Tá precisando de alguma coisa? Tá fartando algo? Celso responde: na verdade, eu estava indo buscar o meu terno. Quer vir comigo? Candinho responde: mas é claro, eu aproveito e busco o meu também. Não muito tempo depois, as crianças chegam na casa de Celso. Ao olhar pela janela, Samir diz: parece que não tem ninguém. Aladim fala: então vamos entrar. Samir retruca: eu acho melhor você e a Felícia ficarem aqui, de guarda. Se o Celso aparecer, tenta me avisar de alguma forma. Felícia comenta: então sejam rápidos, senão alguém pode ver e contar para ele. Sem demora, Samir e Jasmin encontram uma janela aberta e conseguem entrar na casa de Celso. Nervosa, a menina pergunta: se eu fosse um documento importante, onde que eu me esconderia? Samir responde: eu vou dar uma olhada no quarto do Celso, e você comece a procurar no quarto de hóspedes. Às pressas, Samir entra no quarto do vilão e começa a procurar algo que chamasse sua atenção. Com o passar dos minutos, Felícia e Aladim ficam apreensivos e tentam olhar pela janela para ter alguma notícia de seus amigos. De repente, Felícia avista Celso se aproximando com Candinho. Desesperada, ela diz: ele está vindo, ele está vindo. Com o coração batendo mais forte, Aladim pergunta: e agora? Como vamos avisar o Samir? Felícia encontra uma pequena pedrinha e responde: usa isso, sua pontaria é melhor do que a minha. Nesse meio tempo, Samir puxa o tapete do quarto de Celso e percebe que um dos pisos é levemente diferente dos demais. Desconfiado, ele tira o piso e percebe que há um compartimento secreto com uma pasta dentro. No exato momento em que ele pega a pasta, Samir escuta o barulho de uma pedrinha atingir o vidro da janela. Assustado, ele diz: é o Celso. Eu preciso avisar a Jasmin. Enquanto isso, Celso se aproxima de Aladim e, furioso, pergunta: mas o que é isso, garoto? Eu vi você jogando uma pedra na minha janela. Aladim fica assustado e se congela na frente do vilão. Candinho se intromete e fala: não precisa falar assim com ele. Aladim, o que aconteceu? Felícia responde: a gente veio falar com o Celso, perguntar que roupa a gente deve ir ao casamento. Não é, Aladim? Nervoso, o menino responde: Isso. Eu vi um rato no telhado. Eu peguei uma pedra e... Nesse momento, todos escutam um barulho ao redor da casa. Surpreso, Celso pergunta: mas o que é isso? Tem alguém na minha casa? Felícia e Aladim tentam impedi-lo, mas o vilão abre a porta e começa a correr entre os cômodos. Logo em seguida, ele volta e fala: não tem ninguém. Mas eu sei que vocês estavam acobertando alguém. Anda, confessem. Candinho diz: eu sei que você tá nervoso por causa do casório, mas eu não tô gostando da forma que tá falando com eles. Irritado, Celso comenta: mas... Candinho o interrompe e fala: chega! Vão, crianças. Não vai acontecer nada com vocês. E pode usar a roupa mais bonita que vocês tiverem. Agitados, Felícia e Aladim começam a correr, enquanto Candinho olha de uma maneira desconfiada para Celso. Momentos depois, Felícia e Aladim se encontram com Samir e Jasmin e ficam aliviados ao vê-los bem. Logo em seguida, eles começam a analisar os documentos que foram encontrados por Samir. Em choque, Jasmin fala: vejam, aqui prova que o Celso e Araújo que assinaram as compras da farinha. Felícia diz:
Ainda tem um extrato de transferência para a conta deles. Aladim diz. Isso mostra que o Celso é pra lá de culpado. Nervoso, Samir afirma. Eu vou agora mesmo para a casa de Candinho. Ele já deve ter chegado lá. Enquanto isso, Candinho aparece na casa de Estela, que comenta. Que surpresa vê-lo aqui. Entre, eu estou fazendo os últimos ajustes para o casamento. Com um semblante sério, Candinho fala. O que me trouxe aqui não foi um assunto muito bom, não. Preocupada, Estela questiona. Aconteceu alguma coisa? Celso responde. Na verdade, eu não sei ainda. Eu sempre achei que o Celso adorasse as crianças. Ele tem filhos lindos e sempre foi carinhoso com eles. Mas de um tempo pra cá, eu tô começando a achar que ele tá diferente. Sentindo um frio na barriga, Estela pergunta. Como assim? Ele sempre foi muito atencioso com a Anabela. Candinho responde. Ele já foi muito do mal educado com o Samir. Tem uma birra com ele sem motivo. Já discutiu com aquele menino Simba. E agora eu vi ele perdendo a paciência com Aladim e Jasmine. Ainda mais assustada, Estela diz. Mas essas são as crianças do orfanato Casa dos Anjos. E ele ajuda Zulma com doações mensais. Candinho desvia o olhar e comenta. Isso que me deixa mais encucado. Por que ele tá fazendo essas coisas? Estela sente uma lágrima escorrer pelo seu rosto e pergunta. Será que eu vou me casar com um homem que eu ainda não conheço completamente? No outro lado da cidade, Samir chega na casa de Candinho e Picolé avisa que ele não está. O menino decide ficar ali e esperar por seu amigo, ainda segurando a pasta de documentos. Em dado momento, Samir põe os olhos em uma estante e percebe que há um porta-retratos que ele nunca havia reparado. Ao se aproximar, ele vê a foto de uma criança e pergunta: Esse é o filho do Candinho? Picolé responde: É sim, o Candinho ainda não desistiu de procurar por ele. Eu sempre que vê essa foto, volto a se lembrar de nunca esquecer. De repente, Samir vê um pequeno sinal na perna da criança da foto. Completamente em choque, ele coloca sua mão no porta-retrato e Picolé comenta: Viu que diferente essa marca? É em formato de uma asa de anjo. Nesse momento, Samir tem uma epifania. Todos os seus pelos de seu corpo se arrepiam e a emoção se transforma em lágrimas. Ao perceber, Picolé pergunta: Você tá bem? Sem responder nada, Samir começa a correr. Surpreso, Picolé se pergunta: Mas o que foi isso? O que deu nele? Enquanto corre pelas ruas, várias memórias surgem como flashes em Samir. A conversa entre Celso e Zulma. Celso querer que ele se afaste de Candinho. Candinho procurando por um filho perdido e ele por um pai que nunca conheceu. Ainda correndo, Samir começa a chorar e fala: Eu sou o filho do Candinho. Meu Deus! Ao chegar no orfanato, Samir se tranca no banheiro e começa a se sentir mal. Mas toda aquela angústia se transforma em um sentimento de vingança. Ao se olhar no espelho, ele fala: Se o Celso acha que vai me afastar do meu pai, ele está muito enganado. Se prepara, Celso, porque eu tenho uma grande surpresa para você. No dia seguinte, vários convidados começam a chegar na igreja para o casamento entre Celso e Estela. Zulma aparece junto com as crianças e se acomodam nas primeiras fileiras. Candinho chega junto com Picolé e pergunta: Você viu o Samir? Achei que ele ia vir com as crianças do orfanato. Picolé responde: Não sei não. Desde que ele saiu correndo lá de casa, não tive mais notícia. Surpreso, Candinho questiona: Ele esteve lá em casa? Picolé responde: Eu esqueci de falar com você, mas ele tava bem do estranho. Nervoso, Candinho comenta: Eita lasqueira, o que aconteceu com o nosso amiguinho?
Logo em seguida, a marcha nupcial começa a tocar e a porta da igreja se abre. Quando Stella entra, Celso começa a chorar de emoção. Mas o semblante da enfermeira demonstra certa dúvida, enquanto se lembra do que Candinho lhe disse no dia anterior. Ela chega no altar e, ao ver a reação de Celso, ela se esquece de todas as suas dúvidas. A cerimônia tem início e todos ficam comovidos com as palavras trocadas pelos noivos. Em dado momento, o padre diz: "Se tem alguém que é contra este casamento, que diga agora, ou se cale para sempre." Por alguns segundos, o silêncio toma conta do local. Quando o padre abre a boca para continuar a cerimônia, Samir entra na igreja e grita: "Parem esse casamento! A Stella não pode se casar com esse homem!" Todos os convidados ficam assustados e começam a cochichar entre si. Surpresa, Stella pergunta: "Samir, o que está fazendo?" O menino responde: "Eu descobri algo horrível sobre o Celso. E ele não te merece." Candinho e Picolé se entreolham em choque. Perdendo a paciência, Celso se aproxima de Samir, segura o seu braço e pergunta: "O que você está fazendo aqui, moleque?" Nervosa, Stella berra: "Solta ele, Celso. Quando o Candinho me disse que você não tinha paciência com o Samir, eu não acreditei. Meu Deus, o que está fazendo?" O vilão fica petrificado e percebe que todos os convidados estão olhando para ele. Candinho se aproxima e fala: "Vamos, Samir, desembucha. Por que você tá aqui? Não precisa ter medo de Celso, que com ele eu me viro." Samir entrega uma pasta para Candinho e fala: "Aqui tem provas de que o Celso tira dinheiro da sua fábrica. A culpa da troca de farinha foi ele e de Araújo. E de propósito." Stella encara o seu noivo incrédula. Candinho pega os documentos e fica assustado com o que vê. Desesperado, Celso diz: "Por favor, eu posso explicar." Samir o interrompe e fala: "Mas isso não é tudo. O Celso que pegou o seu filho e entregou para a Zulma. E ele paga todos os meses para manter o seu filho no orfanato." De repente, o clima na igreja se transforma. Os olhares dos convidados para Celso faz o vilão perder o seu chão. Stella leva a mão na boca e percebe que não era caridade que o seu noivo fazia. Zulma tenta escapar pela tangente, mas Asdrubal segura o seu braço e fala: "Nada disso. Você vai ficar aqui e vai arcar com todas as consequências." No meio da igreja, Candinho se aproxima de Celso e, com lágrimas nos olhos, pergunta: "Como é que é, Celso? Foi você que tá escondendo o fio de eu?" Empalidecido, o vilão responde: "Não é bem assim. Eu sei onde ele tá, mas..." Candinho o interrompe e diz: "Você me vê chorar todo dia por causa do meu fio. Isso tudo é por quê? Porque quer o dinheiro de eu? Assim como tomou o dinheiro da fábrica?" Arrasada, Stella fala: "Meu Deus, eu não conheço o meu noivo. Eu... Celso tenta implorar por uma nova chance, mas Candinho o interrompe mais uma vez e pergunta: "Cadê o meu fio? Quem é ele?" Celso engole em seco e se cala. Nesse momento, Samir se aproxima e responde: "Sou eu." Candinho arregala os olhos e pergunta: "Você?" Emocionado, Samir mostra sua marca de nascença. Numa euforia de emoções, Candinho corre para abraçar o seu filho, enquanto Celso fica paralisado, prevendo qual será o seu futuro. Ele olha para o lado, procurando por Stella, mas percebe que ela está saindo da igreja, deixando o seu buquê para trás.
Logo em seguida, a polícia chega e levam Celso e Zulma, enquanto Samir e Candinho continuam abraçados, em prantos e com um sorriso no rosto. Que nota de 0 a 10 você acha que as crianças do orfanato merecem? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.